Hoje nós vamos começar a estudar a derivada, né? Finalmente chegamos num dos momentos importantes da nossa disciplina. Se vocês lembrarem o começo do semestre, logo na primeira aula, eu mencionei que o objeto do nosso curso é o estudo de funções. Nós, na verdade, quando definimos o limite, foi uma preparação de um instrumento para desenvolver técnicas de estudo de funções. Nós já começamos a ver isso. Se vocês prestarem atenção, nas últimas aulas nós já começamos a descrever comportamento das funções, em particular em situações críticas onde você tinha algum problema com a definição da função. Seja uma transição, uma mudança na fórmula, seja um ponto em que a função tinha algum problema e poderia, por exemplo, crescer ou decrescer arbitrariamente, que a gente chama dos limites infinitos, né? Também vimos o caso em que a função, quando o valor da variável tende para os extremos do domínio, no caso da reta toda, mais ou menos infinito, também o comportamento dessa função naquela situação. Então, mas, por exemplo, nós não temos ainda instrumentos para estudar a função em detalhes localmente. Por exemplo, nós não temos ainda um instrumento para descrever quando que a função está crescendo ou decrescendo, ou quando ela atinge um ponto de máximo ou de mínimo, mesmo que seja local, ou quando ela muda de direção, num certo sentido, que seria um ponto de inflexão. Então, todas estas propriedades que vão nos ajudar a entender melhor o comportamento das funções, elas são bem analisadas via a derivada. Então, nosso conceito fundamental no estudo de gráficos, na verdade, é esse aqui. E a derivada, nós vamos ver um caso, é um limite construído a partir da função. Ele não é o limite da função, ele é o limite, se vocês lembrarem, nós já falamos, associado à inclinação que vai dar a inclinação da reta tangente. Ele também pode ser visto como o limite que dá a variação instantânea da função, a taxa instantânea de variação da função. Então nós vamos começar falando exatamente, primeiro da noção de taxa de variação instantânea da função, taxa média de variação, taxa instantânea. E depois nós vamos lembrar que a expressão que nós vamos obter é exatamente a mesma expressão que nós obtivemos quando estávamos tentando calcular a inclinação da reta tangente. Isso vai ligar esses dois conceitos, a reta tangente, a inclinação da reta tangente, mais especificamente, e taxa de variação. Então, se a gente pensar a ideia de taxa de variação, a primeira coisa que a gente pode tentar calcular, e é a mais fácil, e é uma coisa que a gente já viu desde o ensino médio, pelo menos, é a taxa média de variação. Por exemplo, velocidade média. Então, se a gente tem uma função, sempre é bom escrever, essa é a nossa função. Então, a gente pode associar a taxa média de variação, ou taxa de variação média. Não é muito importante. E aí a gente vai pegar no intervalo. Isso aqui pode ser todo o domínio, pode ser um pedaço do domínio. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar a coisa mais óbvia,
é pegar o valor em x1, o valor em x2, né? Aqui nós vamos ter f de x1, aqui nós vamos ter f de x2, e nós vamos fazer, basicamente, a inclinação da reta que passa por esses dois pontos. Então nós vamos chamar de, podemos dar um nome, eu vou chamar de M, né? M vem de inclinação, vem de média também. Então nós vamos chamar de M, depois a gente pode pôr algum índice aqui, mas basicamente isso aqui é a inclinação da reta que passa né? Então, isso aqui me diz a função, quando eu passo de x1 para x2, a função varia de f de x1 para f de x2. Essa é a variação da função. Mas aí a gente pega essa é a variação absoluta, essa seria a variação relativa, e a inclinação, se nós olharmos o gráfico, nós vamos estar calculando isso aqui. E a gente, na verdade, está calculando a tangente deste ângulo. Se a gente chamar esse ângulo de alfa, esse número aqui é, por definição, a tangente de alfa, a inclinação do que? Da reta. Se a gente pensar que tem uma reta aqui, a inclinação da reta que passa pelos esses dois pontos do gráfico. Tem o gráfico da função, a gente não sabe, quando você faz essa conta você esquece o que aconteceu em pontos intermediários, a função poderia ter um comportamento muito complicado aqui, mas nesse ponto e nesse ponto o que nós sabemos é que daqui até aqui, se isso aqui, por exemplo, representar o tempo e esse aqui uma posição, isso aqui me dá a velocidade média. Né? Me dá a velocidade média. Então essa é a taxa média, variação média da função nesse intervalo x1, x2. É a definição. Aqui você pode, quiser colocar índice, a gente pode chamar MF entre x1 e x2, por exemplo. Põe como índice aqui a função para saber que é essa função no intervalo x1, x2 e cria aí um objeto que você pode variar a função em geral, só para lembrar que é esta função que nós estamos calculando, e x1, x2 seria a referência do intervalo que está sendo considerado no domínio. Ok? Então é isso que a gente, trabalhando com esse intervalo, em geral a gente trabalha com o intervalo inteiro contido, a função, a gente considera que a função está definida no intervalo todo para falar em variação média naquele intervalo. Né? Se a função tiver um ponto ali onde ela não está definida, em geral a gente não procura falar, não fala de variação média. Então tem que ser um intervalo todo contido no domínio, então a função está definida em todo o intervalo, mas para efeito inicial do cálculo deste valor, só interessa o valor da função aqui e o valor da função aqui, e não os valores intermediários, e nem os valores que estão fora do intervalo. Então essa taxa é a taxa média. Bom, ou taxa média de variação ou taxa de variação média. Bom, o que a gente, quando eu estava tentando calcular a reta tangente, fez? Na verdade, o que nós fizemos se a gente quer calcular a reta tangente nesse ponto, que é uma coisa meio complicada de calcular diretamente, a nossa ideia foi exatamente fixar este ponto, deixar esse ponto variar e calcular essas inclinações. E daí fazer o limite dessas inclinações. Né? Então, na verdade, a gente mudou um pouco essa fórmula, a gente deixou o primeiro ponto fixo e o segundo variável. E isso aqui, então,
é só reproduzindo. Eu tenho agora essa conta aqui, que é a mesma que está ali. Aqui estava mais ou menos claro que isso aqui devia ser um intervalo entre x1 e x2 são diferentes, mas aqui é importante colocar que x é diferente de x1. E eu posso calcular esse x em qualquer intervalo contendo x1 contido no domínio, né? A única coisa aqui que eu preciso é que x esteja no intervalo, para que traduzir aquilo lá, contido no intervalo que contém o x1, para eu poder fazer essa conta. E esse intervalo tem que estar todo contido, né, dentro do domínio da f. Tá? Então, simplesmente mudei um pouco aqui. Aqui nós estamos interpretando que eu tenho intervalo fixo. Aqui agora nós estamos pensando no intervalo x1, x ou x1. Ali eu já tinha fixado o x2 como maior no meu problema, mas agora eu poderia ter, na verdade, uma situação em que eu tenho o x1 aqui e o x pode estar ou aqui ou aqui. A única coisa é que eu peço que isso aqui tudo esteja dentro de um intervalo contido dentro do domínio, para eu poder fazer essa conta e fazer o x variar aqui. Então agora o x é tratado como uma variável. Então pode ser que eu esteja fazendo a conta neste intervalo, que é esse aqui, ou pode ser que eu esteja fazendo a conta no intervalo como esse, que é esse aqui. Isso aqui está contido, né? Sempre em pontos em que isso aqui está contido em D. Então, na verdade, eu vou pedir que o x1 esteja ali, eu tenho um domínio todo, um intervalo todo, onde eu posso fazer essa conta que está contido em D, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Que agora eu vou querer fazer o limite disso. Então, essa ainda é uma taxa de variação média, uma taxa média. Eu estou medindo uma média, e se a gente olhar esse desenho agora, esse ponto aqui passa a ser variável, e eu posso variar esse ponto ao longo do domínio próximo de x, então eu tenho esta inclinação. Se eu colocar o ponto aqui, a inclinação diminui, se eu colocar o ponto aqui, a inclinação aumenta. E sempre a reta passa por esse ponto está fixo. Se vocês observarem lá, esse ponto está fixo, e esse aqui pode variar. Ele pode estar, inclusive, do lado esquerdo. Tá? Então, para cada valor de x próximo de x1, na verdade, eu não estou muito preocupado que está acontecendo muito longe agora, porque nós vamos fazer o limite, eu posso calcular essa função. Essa é uma função, vejam, f está fixo, x1 está fixo, x é variável. Então, essa aqui é uma função. Podemos, se quiser, chamar de g de x. É uma função. E essa função é dada por essa expressão bem simples. Então, agora vamos lembrar, ela é a inclinação da corda, que é a reta que passa por dois pontos do gráfico. Ele passa por esse ponto e por um outro ponto aqui que está variando. Então, na verdade, para cada valor de x, isso aqui é a inclinação da corda correspondente. Eu poderia ter um outro ponto aqui. Então, nesse outro ponto aqui, eu tenho uma outra reta. Então, agora, eu tenho o que seria um feixe de retas, que a gente chama, passando por esse ponto. E para cada ponto diferente de x1 do gráfico, eu tenho um ponto, uma reta dessa e a sua inclinação. Muito bem. Então, agora o próximo passo é fazer o limite disso quando x tender a x1. Esta é a derivada, esta é a inclinação da reta tangente, essa é a taxa de variação instantânea. Qual que é a interpretação? É que, à medida que eu faço esse intervalo cada vez menor, eu estou me aproximando do valor médio no intervalo muito pequeno próximo do ponto que é, do ponto de vista, por exemplo, da velocidade, é a velocidade naquele instante, ou uma aproximação muito boa da velocidade naquele instante. Então, isso para intervalos finitos, onde x diferente de zero, onde x é diferente de x1. O limite vai ser a nossa definição de taxa instantânea. E é a nossa definição de derivada. Então, eu já vou fazer a definição formal. A gente já está bem preparado para isso. Seja
Então, a preparação é, seja f uma função desse tipo, eu vou, em vez de usar o x1, eu vou usar x0, e x0, um ponto do domínio, tal que existe um intervalo aberto. Essa aqui é aquela ideia que eu posso, em torno do x0, intervalo aberto contendo x0, vou chamar esse intervalo de I. Ele é um intervalo, eu vou especificar, só para lembrar o que significa o intervalo aberto, eu já vou escrever aqui para vocês, o intervalo aberto, e o intervalo aberto é dessa forma, ele está todo contido em D, pode ser que ele seja todo com x0 pertencente a esse intervalo. O que eu quero dizer é que, como é um intervalo aberto e o x0 está aqui dentro, eu tenho, esse é o meu x0, agora ele tem uma região em torno dele toda onde eu posso calcular a minha função. Então dizemos que f sejam, né? Dizemos que diferenciável nesse ponto, observem que ele é um ponto do domínio, né? Se o limite daquela expressão existir. E aqui, quando eu falo existir, existir. Valor finito. É um número L. Tá certo? Este número é a derivada. E também vai ser interpretado como a inclinação da reta tangente. E, do ponto de vista de variação, a taxa, variação instantânea da função. Este limite é, então, denominado a derivada de derivada de f em x0 e denotado por a expressão clássica é essa aqui. df dx em x0. Se vocês prestarem atenção, essa expressão aqui também pode ser escrita na seguinte forma. Onde o ΔF é essa expressão de cima e o ΔX é a expressão de baixo. Né? A variação. Isso para valores finitos, para valores em que o x é diferente de x0, esse é um quociente perfeitamente calculável. Né? Se o x é diferente... Lembrem, aqui volta ao assunto por que x nunca é x0 no limite. A verdade, na verdade, é de trás para frente, é porque esta é o limite mais importante que tem na matemática. Então, se a gente tivesse feito uma definição que pudesse calcular, tivesse que usar na definição valor em x0 da função que aparece aqui, não da f, a f eu posso, mas desta função, que é essa inclinação, se tivesse que usar o x igual a x0 nessa expressão para calcular, eu não ia poder fazer.
Porque essa função, o x0 exatamente não está no domínio desta função aqui. Ele está no domínio da f, mas não desta expressão, porque aqui tem x menos x0. Então, esse aqui, se vocês olharem, é uma expressão desse tipo, né? Quando eu passo para o limite, eu substituo delta aqui por d. Basicamente, essa é a origem da notação, e o x, esse limite aqui, está embutido aqui, o x0, o valor está aqui. Então, isso aqui é calculado no valor x0, é a derivada no valor x0. Observe que para cada valor onde a função é diferenciável, eu tenho uma expressão, né? Eu tenho um número. Então, isso aqui pode ser visto depois, e a gente vai descrever assim. Essa é a função derivada. Eu variando o x0 agora, que eu posso variar, para cada x0 eu tenho que calcular de novo esse limite, me define uma nova função, que vem da f e depende do ponto que eu estou escolhendo para calcular. Essa expressão, se a gente conseguir ter uma expressão, ela vai dar a expressão da derivada. E a derivada vai ser vista como uma função associada, dada uma função, se ela for diferenciável em todos os pontos do domínio, eu crio uma nova função no mesmo domínio. Às vezes, e é comum, tem alguns pontos do domínio onde ela não é diferenciável, então o domínio pode ser um pouco menor. Módulo de x é a típica função, em que o domínio não é exatamente o mesmo o domínio da derivada, não vai ter derivada ali no zero, naquele canto, né? Nós já vimos essa conta, nós tentamos calcular a inclinação da reta tangente ao gráfico da função módulo de x e não foi possível. Não existe esse limite. Aquele é um exemplo onde nem sempre uma função contínua, inclusive, ela nem sempre é diferenciável. Outra anotação que a gente também usa é equivalente. E é mais resumida é essa aqui. E ali do F', aquele risquinho ali, é ali do F'. Então, ou a gente escreve assim, ou escreve assim. As duas formas representam a derivada da função f. Ok? Nós já calculamos algumas derivadas, não sei se vocês lembram, mas nós calculamos a derivada da função x ao quadrado. Bom, alguma dúvida? Eu acho que agora, depois de um mês ouvindo falar em limite, né? Agora você já não acha mais estranho isso aqui. Espero. Hã? Se eu tivesse... No primeiro dia que eu comecei a falar dessas coisas, era obscuro um pouco, porque qual é o conceito? Agora, eu espero que o conceito de limite, tendência da função, né, o valor tendencial da função quando x varia se aproxima de um certo valor, é um conceito que já está meio... vamos dizer, absorvido e devidamente processado dentro da cabeça de cada um. Cada um vai ter um conceito um pouco diferente, a gente não tem o mesmo conceito. O que é importante é que esse conceito que varia e o nível de entendimento, aos poucos, vocês vão conseguindo pelo menos aplicar nas diversas situações. E aqui o que é importante é que o limite, ele realmente é interpretado como algo que precisa ser calculado para você ter essa variação instantânea. Né? Essa é a taxa de variação instantânea da função naquele ponto. Então, sem limite eu não tenho uma maneira de calcular isso aqui. Muito bem. Então vamos trabalhar com alguns exemplos muito simples para vocês verem logo o que acontece. Inclusive, olhando para o gráfico, muitas vezes a gente já sabe dizer qual é a derivada. Então, o primeiro exemplo importante é a gente sempre trabalha com as funções mais simples. Não vai começar com a coisa mais complicada. O exemplo mais simples é uma função constante. Função identicamente igual a c. Se a gente olhar o gráfico dessa função, seja qual for o valor de c, eu vou pegar um valor aqui assim, o gráfico é esse aqui. Certo? O que vocês acham que vai dar a derivada? Esse aqui todo mundo acho que consegue adivinhar. Sem fazer conta. Zero. Porque é só pensar. Se é
a taxa de variação instantânea, na verdade, qualquer taxa aqui, seja instantânea ou média, dá zero, porque a função é constante. Então essa expressão aqui, seja qual for o x0, é sempre identicamente zero. Que é c menos c. Se isso é verdade, quando eu for calcular o limite, essa taxa de variação instantânea, derivada aqui, vai ser calculada por esse limite e essa expressão vai aparecer aqui. Aqui às vezes as coisas mais simples são as mais difíceis das pessoas assim escreverem de uma forma razoável. Então o que é esse limite? Esse limite é o limite dessa expressão. Embaixo, quando eu estou calculando o limite, é diferente de zero. Em cima, essa função é identicamente zero. Então isso aqui, na verdade, é igual ao limite. É bom escrever isso aqui, porque aí fica de zero sobre x menos x0, onde o x0 é diferente. Ora, mas essa expressão aqui é identicamente zero. Eu vou colocar assim entre colchetes, só para lembrar. Eu fiz esse passo, mas na verdade daqui para cá eu já poderia ter escrito zero aqui. A função identicamente zero. Então se a função é identicamente zero, o seu limite é... Portanto, a derivada é zero. Como era de se esperar, como era a intuição, como era a noção de variação de uma função constante, seja instantânea a variação, seja a média, dá zero. Então lembrem que quando esse foi o primeiro limite também que nós calculamos. O limite dessa função dá c, em qualquer ponto, mas a sua derivada dá zero. Não confunda o limite da função, um ponto, com o limite da expressão que dá a sua derivada. São duas coisas bem diferentes. Bom, essa definição... Antes de apagar, eu queria voltar aqui o comentário. Observem que como o domínio aqui, é sempre bom a gente escrever, eu não escrevi, né? O domínio dessa função são todos os números reais. Então, eu posso calcular, esse intervalo, na verdade, pode ser menos infinito a mais infinito, e eu posso calcular em qualquer ponto a derivada. Ok? Em geral, as funções que a gente trabalha, os seus domínios de definição, em geral, nem sempre, são intervalos abertos. Ou a reta toda, ou pedaços da reta que são intervalos abertos. Vamos aqui. Qual que é a próxima função que a gente calculou o limite? Quem lembra? F de x igual a quanto? E tem uma razão, que é outra função básica para a construção dos polinômios. Qual é a segunda função que a gente calcula o limite? F de x igual a x. Essa é a função identidade, aquela função que não muda o valor da variável. O valor da função é igual ao valor da variável. Novamente, o domínio é a reta toda. Então, eu posso calcular a derivada ou tentar calcular a derivada em qualquer ponto. Então, vamos lá. df dx em x0 vai ser calculado se existir por esse limite aqui. Em cima vai a função, né? E embaixo vai x menos x0. Esse é o valor da função em x. Aqui é f. E aqui é f de x0. Cuidado, eu não estou pondo a mesma coisa em cima e embaixo do ponto de vista conceitual. É que para essa função, o f de x é x, e o f de x0 é x0. Bom, esta função, para efeitos de limite, eu posso cancelar e pôr igual a 1. Nós fizemos isso muitas vezes para calcular limite, é chegar numa expressão, aqui já está pronto, não precisa fazer nenhuma conta, que eu possa cancelar esse zero aqui embaixo. Isso aqui é 0 sobre 0. Aliás, observem que se a função for contínua, essa expressão, né, é sempre 0 sobre 0, porque na hora que eu faço isso aqui tender o x tender a x0, isso tende a f de x0, a função é contínua. Se não for contínua, é outra história.
Mas se for contínua, dá 0 sobre 0. Ok? Então, vai dar sempre 0 sobre 0 a determinação. Bom, eu cancelo aqui e escrevo. Agora eu não vou mais escrever o x diferente de x0 aqui, insistir muito nisso, mas vocês lembrem que quando eu faço cálculo de limite eu não uso o x0. Então isso aqui é o limite da função constante igual a 1. Então qual é o valor do limite? Então a derivada da função x é 1. Bom, eu não desenhei o gráfico, mas se a gente lembrar como é o gráfico dessa função, aliás, eu não desenhei de propósito porque a gente não precisa saber qual é o valor para calcular. A gente pode calcular, mas essa é a função y igual a x, né? Que é o gráfico daquela função, é a reta que tem inclinação 1. Então, se a gente pensar em termos de taxa de variação, toda vez que eu calcular aqui esse quociente, eu estou calculando a tangente do ângulo π sobre 4, 45 graus, portanto sempre dá 1. Ou se a gente pensar, a reta tangente vai ser a própria reta. Em todos os pontos, a inclinação é 1. Então tudo indica que teria que ser 1 mesmo e dá 1. Antes de fazer as leis da soma, da multiplicação, da divisão, que são fundamentais, vamos fazer mais algumas contas, mais alguns exemplos. O próximo exemplo que eu quero fazer é x ao quadrado. Nós já fizemos, certo? Então, em vez de fazer x ao quadrado, que se vocês recuperam, vamos fazer x ao cubo. Né? Porque senão eu estou repetindo uma coisa que nós já fizemos. Então eu vou pular o x ao quadrado, que vem depois do produto, porque eu ponho x vezes x, eu tenho x ao quadrado e se eu sei calcular a derivada do produto, eu calculo. Então, o terceiro exemplo aqui, só para a gente calcular uma função que ainda nós não fizemos uma conta, vamos tentar calcular a derivada de x ao cubo. Novamente, o domínio são todos os pontos da reta. Portanto, eu posso tentar calcular. Então, a gente diz então que essa função é diferenciável em todos os pontos do domínio e em todos esses pontos o valor é 0. Aquela ali também eu digo que a função é diferenciável em todos os pontos e que a sua derivada nesses pontos é sempre 1. Não, então, a pessoa podia começar a achar que dá sempre constante. Então, nós vamos ver que não vai dar constante e a razão está aqui. Nós já vimos no x ao quadrado, nós vamos ver agora no x ao cubo. Então, eu tenho que fazer a seguinte conta. Vou escrever explicitamente, só para lembrar, de vez em quando é bom escrever de novo. É essa expressão, que eu apaguei ali de cima. Então, é esse limite aqui. Ok? Dá 0 sobre 0? Porque se não der 0 sobre 0, nós já não temos indeterminação. Mas dá 0 sobre 0. Aqui sempre dá 0, mas aqui também dá 0. Então é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Mas isso é um polinômio. Se x0 anula isso aqui, ele é uma raiz. Certo? Se ele é uma raiz, x menos x0 divide esse polinômio. Vocês lembram disso? Se um número anula um polinômio, x menos esse número divide esse polinômio. O que eu estou querendo dizer é que a divisão, o resultado da divisão dá um polinômio. Vamos fazer essa divisão. Vocês lembram como é que faz divisão de polinômio? Ou seja, é uma divisão exata de polinômio. Não sobra nenhum polinômio diferente de 0. O resto é 0. Todo mundo acha que sabe dividir polinômio, então vamos fazer. Divisão de polinômio funciona assim.
eu pego o termo de maior grau aqui, o termo de maior grau aqui, e multiplico aqui por um polinômio, monômio, que dá igual a esse resultado. Então aqui é o x2. x2 vezes x dá x3, e x2 vezes menos x0 dá menos x0, x2. Observe que o x0 é um número, então ele fica aqui, ele funciona como coeficiente do x ao quadrado. E aí eu subtraio isso aqui. Então isso aqui dá 0, e esse menos esse vai dar menos x0 ao cubo. Vamos escrever na ordem usual de polinômio. Vamos escrever esse primeiro, que esse tem grau 2. Então é esse menos esse. Então esse aqui dá mais. Mais x0, x2, menos x0 ao cubo. Esse é o resto, mas esse polinômio aqui ainda é de grau maior ou igual a esse. Então ainda continua a divisão. Então eu tenho agora x0, x2 e aqui é x. Então eu tenho que multiplicar por... e é mais. Então é mais x0, x. Porque quando eu multiplicar por esse vai dar o x0, x2. Então vai dar x0, x2. E esse vezes esse dá menos x0 ao quadrado, x. E eu subtraio esse desse. Então esse aqui cancela. Novamente esse negativo fica positivo. Fica x0 ao quadrado, x, menos x0 ao cubo. Esse é um polinômio de grau 1. Este é um polinômio de grau 1. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar aqui por alguma coisa que dê aquilo lá. Ora, se a gente perceber, eu tenho x menos x0 aqui. Então, o que está multiplicando é o x0 ao quadrado. E aí vai dar x0 ao quadrado, x menos x0 ao cubo, 0. Subtração é 0. E esse aqui é o resultado da minha divisão. Então eu vou escrever aqui que isso é o limite quando o x tende a x0. Em cima vai ficar isso aqui é o que estava em cima, ele é igual a isso vezes isso. Eu fiz a coisa mais básica, mais simples, e que funciona sempre, e que, se você falasse em Brio-Ruffini, garanto para você que daqui a 1 ano você não sabe mais o que é Brio-Ruffini. Mas isso aqui você sabe de fazer porque é a mesma divisão de número inteiro, né? Se divide o número inteiro assim, se der 0 aqui, é a mesma. Esse é o algoritmo de Euclides. Então o algoritmo de Euclides é mais básico, mais antigo e mais sistemático, e todo mundo sabe em relação a Brio-Ruffini, mas quem sabe Brio-Ruffini quer aplicar, aplica, tá? Eu nem lembro mais o que é Brio-Ruffini. Então, certo? Porque eu não preciso usar Brio-Ruffini para dividir polinômio. Então, quem lembra, usa. Certo? Não é que não é bom saber. É ótimo, porque tem outras aplicações. Eu me lembro de uma, mas eu não me lembro direito o enunciado do Brio-Ruffini, mas esse aqui serve para o nosso fim. Tá certo? Então, aqui chegamos na expressão que é exatamente o que a gente queria, que é se o x0 anula o numerador, então significa que o x menos x0 divide, e então eu posso decompor isso num produto de um polinômio de grau 2 e um polinômio de grau 1. E esse polinômio de grau 1 é exatamente o cara que está embaixo. Novamente, como naquele caso, eu posso reescrever esse limite agora, eliminando essa expressão aqui. Para limite, isso aqui vale porque x nunca é x0. Então, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. E quanto que dá, então? Isso aqui, atenção, x0 é um número. Isso aqui é um polinômio real de grau 2, x0 é um número. Se vocês quiserem pôr 1, quiser pôr 2, quiser pôr 0, põe aí o valor de x0. Mas é um número qualquer. Arbitrário é o ponto onde eu estou calculando a derivada. Então, quando eu substituir aqui, isso aqui é um polinômio, qual é o valor do limite? É só pôr o valor ali. Não é 3x, é 3x0 ao quadrado. Porque cada termo agora vai ser x, o primeiro fica x0 ao quadrado, o segundo x0 vezes x0, o terceiro x0 ao quadrado. É só substituir. O valor do limite de um polinômio, nós aprendemos, é o valor do polinômio no ponto.
é uma função contínua. 3x² Vamos interpretar isso agora geometricamente, olhando o gráfico dessa função. E a gente vai entender melhor ainda a derivada, porque até agora esses dois primeiros exemplos são relativamente óbvios e não precisava calcular nada para dizer quanto era a inclinação da reta tangente. Agora sim, se a gente olhar o gráfico, vamos pôr uns pontos só para a gente ver assim. 2 ao cubo já é 8, certo? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pôr, cresce rápido o negócio. Então, de qualquer forma, vamos pôr aqui 1, 2, 3, aqui é o 0, menos 1, menos 2, menos 3. A gente pode mudar um pouco a escala, mas eu não quero fazer isso porque eu quero que a gente pense um pouco nos valores das derivadas nos pontos. Então, quando o x é igual a 1, a minha função é 1, que é x ao cubo. Quando o x é 2, é 8, já é um número lá em cima. Sem problema. Depois a gente faz um desenho gráfico. Então, na verdade, nesse meu desenho aqui, o 2 já está lá no quadro de cima e o 2 aqui já vazou aqui para baixo do quadro. Mas não tem problema. Eu estou mais preocupado aqui perto do zero para a gente escrever, fazer o desenho do gráfico um pouquinho melhor do que a gente normalmente faria. Normalmente a gente faria uma coisa assim. Assim, né? Mas agora nós temos mais informação. Quanto que é o valor da inclinação no x0 igual a 1, da reta tangente? x0 igual a 1 ali dá quanto o valor? 3. Então a inclinação aqui já é 3. 3 é, para cada quadradinho aqui eu vou 3 lá. Então é mais ou menos aqui ele passa assim. Certo? Quanto é a inclinação aqui? Em menos 1. 3 também. Então se eu pegar aqui. Então, essa é uma característica dessa função. Ela é ímpar, mas a sua derivada é par. Aliás, é uma função de segundo grau. Para cada valor de x0 dá um polinômio de segundo grau, só o termo básico, 3x². Então, ele é um polinômio de segundo grau, isso aqui, que me dá a inclinação em cada ponto aqui. Então, ele é simétrico. Nesse ponto e nesse ponto, a inclinação aqui é igual a essa. A inclinação no outro ponto aqui vai ser igual a lá. Tá. O que acontece no zero? Qual é a inclinação? Quando x0 é igual a zero? X, zero. Então, a reta tangente é essa aqui. Então, deixa eu desenhar a reta tangente em vermelho. A reta tangente é assim. Então, quando eu vou desenhar o gráfico usando esse tipo de desenho, a função tem que passar a tangente aqui. E tem que passar a tangente aqui. Então, o que vai acontecer aqui? Ela vai passar horizontal. E ela é simétrica, então ela faz uma coisa assim. Aqui, ela passa horizontal. O desenho é difícil de fazer porque ela tem que ficar horizontal, mas é só nesse ponto que ela é horizontal. Do lado de cá, a inclinação é positiva, e do lado de cá também é positiva. Ou seja, ela não oscila. Ela só fica horizontal e volta a crescer, a acelerar. Então, aqui o que está acontecendo? A velocidade está diminuindo e passa por zero. É como se parasse aqui. Aqui para a partícula. Se isso aí descreve a posição da partícula, em termos de velocidade, quando ela chega aqui, ela para. E depois a posição volta a variar. É como se a velocidade aqui é positiva, mas vai indo para zero. Aqui é como se parasse e aqui ela passa a crescer novamente. Se a função x ao cubo é a posição. A velocidade é zero. A reta tangente é horizontal. Então, essa aqui, se a gente pensar, essa é a reta tangente nesse ponto. Observe que, por isso que reta tangente não pode definir daquele jeito que ela é uma reta que está só de um lado da curva, porque nesse caso aqui não funciona nem no ponto. Tem pontos de um lado e tem pontos do outro.
Mas o que interessa é que a inclinação aqui é zero. A inclinação é zero. E essa função, você vê que cresce. A gente em geral faz o desenho, não põe escala. Na hora que você põe escala, x ao cubo já é uma função que cresce muito rapidamente ou decresce muito rapidamente, né? Quando chegar no 3 aqui, 3 ao cubo é 27. Está muito longe dessa escala que nós estamos fazendo aqui. Eu estou usando aqui a escala, mesma escala nos dois eixos. Né? Por exemplo, isso aqui, se a gente pensar esse ponto aqui, é o ponto que elevado ao cubo dá 2. É a raiz cúbica de 2, né? Nesse sentido aqui a função é a raiz cúbica. Se eu pegar um ponto aqui, esse aqui é a raiz cúbica. Tá? Então, esta f', agora eu posso escrever assim, ó. O f' de x, aqui nesse caso, eu já vou escrever assim. Se f é x ao cubo, a função derivada é esta. E ela está definida em todos os pontos onde eu posso fazer essa conta. Observe que esse x aqui não é o mesmo x que está nessa conta. Esse x que está aqui é o x0. Só que agora eu posso variar o x0, ele passa a ser uma nova função. Em todos os pontos onde a função é diferenciável, eu tenho uma nova função. E no caso do x ao cubo, essa função é o 3x ao quadrado. A gente diz que esta é a função derivada e isso pode ser feito para qualquer função. Os pontos onde eu posso calcular a derivada definem uma nova função com aquele domínio onde a função é diferenciável. Observe que, não, nesse caso, o domínio desta função também é o R todo, porque eu posso calcular em todos os pontos. A função é diferenciável em todos os pontos. Nós vamos ver que não é sempre o caso. Então, nesse caso, tenho uma nova função, a derivada da minha função original, que eu represento assim, ou df de x, né? Também posso escrever. E aí eu ponho x aqui em vez de x0. Denotado assim. E é o 3x ao quadrado. Tá? Esse algoritmozinho aqui de divisão, a gente vai ver que permite a gente calcular, por exemplo, rapidamente x a n, a derivada de qualquer termo de polinômio.